Imagina que você é um líder e precisa tomar uma decisão importante, mas ela depende de uma informação que você não tem, então você vai ter que solicitar para o analista de dados realizar uma consulta que te traga essa informação. Só que o banco de dados também não está pronto, ele está espalhado em um monte de planilha, e aí o analista vai ter que solicitar para um engenheiro de dados realizar as transformações e centralizar tudo em um banco de dados SQL. Tudo isso vai levar um tempão e vai atrasar demais a sua tomada de decisão. Pensando nesse problema, foi desenvolvido um projeto com 4 containers. O primeiro para subir o seu banco de dados Postgres, o segundo para subir o seu serviço de ETL, que vai ficar monitorando uma pasta que recebe planilhas novas. Sempre que recebe planilha nova, ele trata os dados e armazena dentro do seu banco de dados Postgres. O terceiro, um agente que recebe uma pergunta, transforma em queries de SQL, executa via tool de DB, né, MCP, e depois transforma o resultado dessas queries em uma resposta com linguagem natural. E o quarto, uma API para expor o seu serviço, né, fazendo essa comunicação com o agente. Né. Isso daí já simula também o A2A, porque da mesma forma que essa API se comunica com o agent, outro agente também poderia estar se comunicando com ele. Tá? Então agora vocês podem acessar o link do meu GitHub, que eu estou deixando na descrição, onde já está o projeto completo, e aí desce lá para o README, que eu vou destrinchar isso daqui junto com vocês. Tá? Então, como eu falei, nós temos 4 containers, o de DB, o ETL, o agente e a API. Tá? Eu vou descer aqui para o fluxograma, né, que eu já tenho o fluxograma aqui com o pipeline de cada um desses serviços. Então, basicamente, o serviço de ETL ele está monitorando a pasta Data Inbox. Eu coloquei um ciclo de 30 segundos para ele verificar se tem arquivos novos, e se tiver arquivo novo, ele executa a leitura com pandas, né, o tratamento, a normalização e inferência de tipos. Então ele coloca as colunas em snake case e depois ele infere os tipos dos dados de cada coluna, né, tudo utilizando o pandas. Ele faz também uma varredura para ver se as colunas que estão na planilha nova elas já estão no banco de dados. Se não tiver, se alguma delas não estiver, então ele faz um alter table para inserir a coluna, né, e poder então armazenar os dados dessa planilha como um todo. Eu deixei dessa forma porque eu não sei ainda qual é o formato da planilha que vai ser enviada aqui dentro dessa pasta. Então eu deixei de uma forma bem genérica, nada muito hard-coded, né, para poder realmente ler a planilha e montar a estrutura da tabela com base nisso. Só deixando algumas coisas como padrão, como por exemplo, o nome do cliente dentro da linha, da table, vai ser baseado no nome do arquivo. Tá? Aí, seguindo aqui para o próximo container, é o container de banco de dados, né? Então ele tem o nosso PostgreSQL, onde a gente já pré-define ali duas tables, uma de faturamento, que é a table mãe, vai colocar todas as linhas de todas as planilhas, né? Já tratadas pelo ETL, e a tabela ETL jobs, que salva quais jobs foram solicitados, iniciados pelo ETL, salva o status, se eles foram finalizados ou não, com sucesso ou não, tá bom? Aí, o próximo aqui é a nosso serviço de API, né, o outro container, que basicamente vai receber uma pergunta, né, um post do usuário ou de algum outro sistema cliente, né, e vai repassar essa pergunta via A2A, né, para o nosso agente que está no outro container. Aí o nosso agente ele vai basicamente escrever com base, ele vai solicitar ali uma introspecção do esquema da table, né? Então ele vai gerar a SQL com base em duas coisas. A primeira, a pergunta do usuário, né, que está vindo ali da API, e a segunda, a introspecção do esquema da tabela, que basicamente traz os metadados ali do que qualquer estrutura da nossa table para ele saber o que ele pode consultar lá dentro. E aí, então ele gera essa consulta SQL, que eu deixei ele fazer de 1 a 5 consultas, dependendo da pergunta, ele que decide, tá? E depois que ele gera essa SQL, a gente verifica se ela é válida, né? Então aqui a gente pediu para ele gerar, né, fazer o planejamento e solicitar as SQLs, né? E depois que ele fez isso, a gente verifica se é uma SQL válida, ou seja, se está dentro dos nossos limites, né, de linhas e colunas que a gente quer que vem na resposta, e se é seguro, ou seja, se só tem ali select, tá? No caso eu deixei dessa forma, porque pode estar, se eu não deixasse dessa forma, poderia estar sujeito a algum tipo de SQL injection, de alguém ludibriando ali o agente para que ele fizesse uma consulta perigosa, né? Fizesse um delete table ali. Então ele passa por essa camada e aí ele, se passar por isso, né, com sucesso, ele faz a consulta via MCP tool. No caso, esse MCP, né, na verdade é uma função dentro desse próprio container, não vem de um MCP server, tá? Ele vai dentro do próprio container se comunicar aqui com o nosso com o nosso container de banco de dados, tá bom? Na sequência, ele vai pegar esses resultados e repassar de volta para o agente, né, para o ChatGPT, gerar uma resposta em linguagem natural, né? Então ele devolve aqui para a LLM gerar a resposta. Aí essa resposta ela é devolvida para nossa Fast API aqui e retorna lá para o serviço de API que representaria aqui como se fosse o usuário acessando, né? Bom, eu vou descer um pouco mais e vou mostrar aqui para vocês a estrutura de pastas, tá? Então, a gente tem o nosso ponto .env, esse é um arquivo que depois de clonar vocês vão ter que configurar as variáveis de ambiente, né? Principalmente a chave de API com a OpenAI.
E aí a gente tem o Docker Compose, né? E o Docker Compose Prod, que eu já deixei ele também, que é para subir em produção, que basicamente já está com as imagens todas prontas que eu subi no Docker Hub, tá? Então, se quiser baixar só esse arquivo prod e montar o .env, também já serve, tá? Isso daqui já vai executar o projeto e rodar todos os 4 containers. E aí a gente tem aqui as pastas, né? Então tem o DB com o init.SQL, tem o Datambox, onde a gente vai colocar as planilhas, tem o nosso ETL, que é justamente o serviço de tratamento de dados, né? E aí tem arquivo de configuração, arquivo de DB para acessar a engine do banco de dados, tem o arquivo de loader com a lógica de inserir e de fazer alter table, né? E tem o transform com a normalização de colunas e inferência de tipos, tá? Usando pandas. E tem o main, que é o loop principal ali do Watcher, né, que fica monitorando a pasta Datambox, tá bom? E aí o Dockerfile para gerar a nossa imagem. O agente, também a mesma coisa, tem um config, onde a gente coloca ali o URL do database, a table, a chave da OpenAI, né, puxa isso do ponto .env. Tem o DB, de novo, uma engine, e é nesse arquivo que a gente faz a introspecção dos metadados da table. O LLM com os nossos prompts, né, para gerar a query e gerar a resposta final para o cliente. O útil, que são as funções para verificar a segurança da query e os limites dela, né, para forçar o limite do retorno, tá, e executá-las. Né. Então, é onde está o nosso DB MCP-TOW, tá bom? Aí tem a main, que roda aqui a FAST API, né, para se comunicar com a nossa camada de API, expondo o serviço. E tem o Dockerfile também de novo para gerar a imagem, aqui a API, que é uma API fina ali, Fast API, só para expor ali a nossa pergunta, né, deixando isso daqui no padrão A2A. Bom, agora como subir, né? De pré-requisito vocês vão ter que ter o Docker, né? Pode ser o Docker Desktop, por exemplo, e o Docker Compose instalado, e uma chave válida da OpenAI. Aí vocês vão poder clonar esse repositório inteiro e executar o Docker Compose, ou vocês podem baixar só o Docker Compose.prod e aí executar ele também, que ele vai puxar as imagens do Docker Hub que eu já subi lá. Tá? Mas o crucial é que vocês vão ter que configurar o .env dentro do ambiente de vocês. Tá? Então aqui tem o esqueleto dele e vocês vão ter que trocar apenas a chave aqui pela chave da OpenAI. Beleza? Eu vou então fazer esse processo todo com vocês. Eu vou pegar aqui o meu link do GitHub. Tá? Agora eu vou abrir aqui CMD e dentro da minha desktop eu vou dar um git clone, tá? Beleza, ele já está clonando. Ok. Agora eu vou abrir aqui no VS Code. Tá, vocês podem ver que veio tudo, baixei tudo, só não tem o .env. Então eu vou criar aqui o .env e vou copiar a estrutura do .env que já está aqui prontinha. Beleza. Opa, feito no lugar errado. Aqui. Beleza, o que está faltando aqui é a minha chave da OpenAI, então eu vou pegar, eu tenho um projeto original aqui, eu vou pegar aqui no meu .env e vou colar aqui. Se vocês, acho que vocês obviamente já têm, né, mas se precisar eu posso mandar uma chave para vocês testarem. Beleza, com isso a gente já consegue rodar, né, basta que o Docker esteja rodando, então eu vou me certificar de que ele está rodando aqui, o meu Docker Desktop. Beleza, agora eu posso dar um New Terminal, e vou seguindo a documentação aqui, tá? É só fazer o Docker Compose up -- build, esse daqui seria para buildar sem as imagens prontas, né? Pegando o Docker Compose original, esse aqui, né? E se eu quiser também, eu posso optar por usar esse daqui, esse comando aqui, Docker Compose, deixa eu fechar isso, Docker Compose -f, Docker Compose.prod, tá? Que aí já vai pegar com as imagens, né? Então, vamos lá, Docker, agora travou aqui, fazendo a gravação ficou um pouco pesado, mas vamos lá, Docker Compose up -- build, então eu vou buildar ali do arquivo original, dá um enter. Beleza, ele está subindo os containers aí, daqui a pouco ele vai dar ok. Enquanto isso eu vou mostrando aqui para vocês, né, tudo que eu estava falando lá. Temos aqui a pasta do agente, o serviço de agent, o serviço da API, o serviço não, a pasta de planilhas, né, o serviço de banco de dados, o serviço de ETL, né, e aqui o nosso README, Docker Compose, Docker Compose Prod. Ele já subiu aqui os 4 containers, né, um em azul, um em amarelo, um em verde e um em roxo. Então agora eu consigo acessar via HTTP a nossa FAST API ali, o nosso serviço que expõe a nossa API. Então eu vou vir aqui, http, // localhost
8.000 barra docs. Tá. Aí aqui tem duas requisições, né? Uma health, do tipo get, que é só para verificar se a saúde aqui da nossa API, né, é coisa bem simples. Então, ele já retorna status ok, então está funcionando. Aí agora a gente pode testar a nossa post ask. Né? Então, basicamente, eu usei JSON. Né? Se eu fosse continuar o projeto, eu investiria aí em trocar para Tom, né? Para economizar tokens. Mas para essa fase inicial aqui, acho que já era suficiente. Então, aqui você pode clicar em try it. E aí você escreve aqui dentro de string, você apaga isso e escreve a sua pergunta. Né? Então, por exemplo, vou perguntar quanto eu faturei em 2024. Você vai executar, ele vai fazer a comunicação com o container de agente, que vai fazer a comunicação com o container de banco de dados, né? E lembrando que o ETL, a essa altura do campeonato, já leu o nosso data inbox aqui para armazenar esses dados. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. Tá? Então ele retornou, ó, em 2024, o faturamento do total foi de 1.530.000, o faturamento líquido total foi de 1.563.000. Essa coisa esquisita aqui, né, de um faturamento bruto ser menor do que o líquido, é por causa da planilha que eu gerei para simular, tá? Não tem nada a ver com o modelo. Eu proibi ele de fazer cálculos, então o retorno é 100% da carry SQL que ele gera, ele não faz cálculo, tá bom? Durante o ano foram emitidas 12.000, notas fiscais, etc., e aqui ele já trouxe mais algumas informações, por quê? Porque eu estou dando flexibilidade para ele escrever de 1 a 5 carries, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o serviço de ETL. Tá? Então, uma forma de ver isso, eu vou fechar aqui. Vou fechar. Deixa eu limpar esse terminal. Uma forma da gente estar vendo o trabalho do ETL é o seguinte. Eu vou pegar aqui dentro aquele código para rodar a imagem, tá? Vou rodar com as imagens agora. Docker Compose, Compose Prod. Ele vai subir o container com base nas imagens que estão no Docker Hub. Feito isso, eles já estão agora rodando aqui na minha máquina, tá? Em segundo plano. E aí eu vou pegar, então, aqui, ó. Eu vou pegar esse outro comando aqui, docker exec, para poder acessar o banco de dados, tá? E fazer os comandos ali dentro para a gente ver um pouquinho dele. Então eu já estou aqui dentro do DB. Aí agora eu vou usar esse comando aqui, -d faturamento, para inspecionar os metadados da tabela. Aliás, aqui é para ver realmente os metadados da tabela. Então, ele já salvou aqui tudo isso daqui de coluna. Lembrando que de coluna padrão só tinha o cliente ID, o nome do arquivo, a linha e o created at. Tá? Todo o resto vem da planilha. Tá? Tudo isso daqui de dado vem da minha planilha simulada. Então, ele já adicionou essas colunas, né, e inferiu aqui os tipos de dado para salvar eles. Né? Então, numeric, date, numeric, text. Ele já fez toda essa inferência, utilizando pandas. Agora, eu vou dar outro comando para a gente inspecionar aqui, ó, ver algumas linhas, né, de exemplo. Então, vou colar isso aqui, tornar 10 linhas aqui de exemplo. Então, ó, aqui está a nossa table, algumas linhas e colunas de exemplo. Ele trouxe aqui valor bruto, valor líquido, data de emissão, né, client ID e o ID. Né. Então, está funcionando o nosso serviço de ETL, ele já está salvando e ele já está inferindo aqui os tipos de dados, como a gente gostaria. Beleza. Bom, eu espero que esse projeto tenha atendido as expectativas de vocês e que esse vídeo tenha sido explicativo. Eu estendi um pouco, né? Peço desculpa por ter estourado o tempo, mas qualquer dúvida vocês podem falar comigo. E só para finalizar, sobre as perguntas que vocês deixaram ali no desafio, né? O que eu faria se eu fosse continuar com esse projeto é trocar JSON por Tom, né? Refinar os prompts e posteriormente também desenvolver um agente especializado para criar relatórios, dashboards mais sofisticados, né, quando as perguntas solicitarem isso. Né. Mas deu para mexer com tudo que vocês queriam que eu mexesse, com MCP, A2A e com ETL, né, e mostrar também um pouco para vocês de como é que eu trabalho, como é que eu documento as coisas, etc. Espero que atenda as expectativas, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar para a gente conversar, beleza? Abraço.